Olá, quinto ano, começando aqui mais uma aula de português. Hoje, dia 3 de abril, nós vamos fazer a página 67 a 70, começando pelo nosso pensamento positivo, ok? Os dois maiores luxos da vida: ter saúde e estar com aqueles que amamos. Que você tenha muita saúde e possa sempre estar com aquele que ama, ok? Vamos lá? Vou estudar a língua de hoje, gente, vai falar um pouquinho sobre a variação linguística, aquilo que eu já tinha conversado com vocês no início do módulo, ou seja, diferentes formas de falar dependendo da região do país. Então, aqui nós temos uma frase assim: ó, gente, não brinca assim que eu fico com nojo, ai, certo? Nós sabemos que essa frase é típica de Minas, porque tem a ver com o nosso texto, né? Era uma família mineirinha. Então, nós já começamos com o primeiro exercício. No exemplo anterior, quais termos são próprios do modo de falar de Maraquinha? Certo? Aqui, você vai ler as palavrinhas e vai tentar entender o que é que esse mineirinho falou. Por exemplo, quando ele fala de leite, leite, o que ele está falando? Mas tomate, trás da porta, vai da cama, Nossa Senhora, dois demais, antes de monte, vi de perfume, quai na hora, um cotô, pra nós estamos indo. Você vai tentar adivinhar o que é que esse mineirinho tá falando, tá bom? E escrever na frente com a nossa variação linguística, do jeito que nós falamos aqui em São Paulo. Aí nós temos um textinho explicando sobre variação linguística, aquilo que a gente já conversou. Tem alguns fatores que pré-determinam a forma de você falar, né? A Pro já tinha conversado com vocês na aula anterior sobre isso. Existem motivos específicos para eu falar igual esse mineirinho aqui fala, ó. Uai. Então, quais são? Primeiro, diversidade cultural do país, certo? Segundo, o grau de escolaridade, já tínhamos falado disso na aula anterior. Terceiro, o grau de familiaridade, ou seja, gente, aquilo que eu conversei na abertura do módulo. Se eu estou numa conversa de amigos, eu vou falar mais despojado, não vou falar aquele português claro, limpo, bonito de se ouvir. Não, às vezes eu coloco o pé na jaca. Olha para eu falando uma variação linguística, né? O que será que é pôr o pé na jaca, afundar o pé na jaca? Então, são três pontos que definem a nossa variação linguística e pode ser qualquer um dos três, tá bom? O primeiro, pessoas que vivem em Minas, por exemplo, usam palavras e pronúncias próprias, diferentes da que habitam em outros estados do Brasil. O mineirinho, tem a variação linguística mais puxada no nosso país. Grau de escolaridade, na escola as pessoas aprendem a variedade linguística considerada padrão, ou seja, eles conhecem a língua padrão, a língua culta, de como se deve escrever e ler palavras, textos científicos, aquilo que a Pro já tinha falado na aula anterior. E, por fim, quando você está com família, colegas, usamos uma linguagem de maneira descontraída, sem muita preocupação com a norma culta, com a forma correta de se falar tal frase, tal palavra, certo? E aí nós temos a primeira questão. Encontre no texto O Bisavô e a Dentadura uma passagem que exemplifique a linguagem coloquial. É aquela linguagem despojada, sem se preocupar se o português está certo ou errado, tá? Copie essa passagem aqui nas linhas e grife os termos que comprovam esse jeito de falar, tá? Despojado, de forma coloquial. Exercício 2, assinale o trecho. Gente, eu já passei esse exercício para vocês. Eu me confundi com a tarefa e passei esse exercício. Não tem problema, eu vou explicá-lo do mesmo jeito, tá bom? Assinale o texto que apresenta a linguagem formal. Então, você vai ler aqui os quatro trechos e você vai me dizer qual é o que tem uma linguagem formal, não coloquial, formal, a forma correta de se dizer as palavras. 3. Indique a linguagem mais adequada em cada situação descrita a seguir. A formal ou a coloquial? Por exemplo, ao escrever um e-mail, mas o e-mail é para um amigo. Preciso usar a linguagem formal? Ao escrever um e-mail para uma editora pedindo informações sobre a revista, ao conversar com a mamãe aí em casa,
na casa do seu colega durante uma festa de aniversário. E ao responder por escrito questões de prova escolar. Todos esses assuntos a Pro falou na aula anterior, tá? Ninguém vai colocar o VC do WhatsApp na prova de redação da Pro, não, tá bom? Então presta atenção. Desafio. Gente, aqui nós temos um texto tipicamente mineirinho, vou ver se eu consigo ler, tá bom? Depois que você lê, que eu ler juntamente com você, você vai reescrever no seu caderno, mas com a linguagem formal. Ou seja, você vai tirar toda a variação linguística mineira e vai colocar a linguagem formal que se aprende sistematicamente na escola, tá bom? Vamos ver se eu consigo? Então vamos lá. Sábado passado, era 7 de setembro. Estava eu na cozinha, tomando um picomeu e cozinhando um quilo de carne com um maço de tomate para fazer macarronada com galha assada. Quase caí de susto quando vi um barulho vindo de dentro do forno. Pareceu um tiro de guerra. A receita manda pôr milho de pipoca dentro da galinha para assar. O forno esquentou, o misturou e a galinha explodiu. Nossa Senhora, fiquei bravo que nem um litro de leite. Fiquei branco que nem um litro de leite. Foi um trem doido demais. Quase caí de dentro da pia. Fiquei sem saber do que vim, no contorno, pro convô. Ó, pra você ver que loucura. Graças a Deus ninguém se machucou. Muito legal, né? Então você vai escrever esse texto da forma, na linguagem formal, tudo bonitinho. Vai tirar a variação linguística do mineirinho e vai escrever esse texto bem bonitinho. Ortografar. Escreva 5 palavras que têm a letra inicial com o mesmo som das letras destacadas. Gente, nós sabemos que nenhuma palavra começa com cedilha, né? A língua portuguesa tem uma regra que diz que não se inicia uma palavra com cedilha, tá? Então nós vamos nos atentar ao som do cedilha. Qual é a outra letra na língua portuguesa que eu posso começar uma palavrinha sem ser o cedilha? Mas essa letra tem o som do cedilha. Carro. Eu sei que eu não posso começar nunca uma palavrinha com 2 R's. Mas qual é a palavra que eu começo com esse R sozinho, mas que tem o mesmo som? Aqui, ó, em bisavô, esse S tem som de Z. Coloca aqui uma palavrinha que comece com o som desse S lá no comecinho da palavra, tá bom? Aqui, gente, é a tarefa de casa. Você vai reescrever o trecho que está aqui, substituindo as palavras e expressões destacadas por sinônimos adequados ao contexto, tá? Então, nós temos aqui palavras que poderão ser substituídas por palavras que são diferentes, porém o sentido é igual, tá? Sinônimo, alegre, feliz. São palavras diferentes, mas o sentido é o mesmo. 3. No parágrafo 11 do texto Bisavô e Ditadura, ficamos sabendo que a família do bisavô suspeitava que ele fosse surdo como uma porta. Em que fato eles se baseiam para dizer isso? A continuação da história mostra que os familiares estavam certos ou errados? Explique. 4. Leia a anedota a seguir. O menino chamou o pai no meio da noite e disse: Pai, tem muitos mosquitos no meu quarto. Apague a luz que eles vão embora. Logo depois apareceu um vagalume. O menino chamou o pai outra vez. Pai, socorro! Agora os mosquitos estão vindo com lanternas. Pratique a leitura oral desta anedota, seguindo estas etapas. Releia a anedota, pinte os trechos em que há fala. Observe que todos terminam com ponto de exclamação. Então, fala é quando um personagem está falando. Então, o trecho que tem um personagem comentando alguma coisa, você vai pintar esse trecho, tá bom? Por hoje é só, fiquem com Deus. Dúvidas me manda na agenda. Até a próxima.